Então, o que significa citometria de fluxo? O próprio nome diz: cito, célula, metria, medida, e fluxo da ideia de movimento. Então, citometria de fluxo é a medida, né, das características físicas e bioquímicas das células que estão em uma suspensão e passam de forma num fluido constante dentro do equipamento, tá? Vocês vão ver. E elas são interceptadas por um feixe de luz. Esse feixe de luz é que vai dar as características que nós vamos ver mais adiante das células. Tudo bem, mas o que a gente consegue enxergar na citometria? A maioria dos citômetros, eles enxergam, vamos dizer assim, né, partículas e células mais ou menos entre 200 nanômetros a 50 micrômetros. 200 nanômetros, mais ou menos, debris celulares e microvesículas, tá? Mas não é muito fácil enxergar isso, tá? Geralmente de 500 nanômetros para cima, né? Mas a nossa intenção, geralmente, na maioria dos experimentos, é enxergar células mesmo, né? E, no mínimo, bactérias, né? Mas é por aí que a gente, mais ou menos esse tamanho daqui, que se estende, engloba uma infinidade, né, de partículas, séries procarióticas e eucarióticas, né, de diversas espécies, né? Então, a citometria de fluxo baseia-se na mensuração dos parâmetros morfológicos e funcionais de células por meio da detecção da dispersão da luz e da emissão da fluorescência de corantes ligados à superfície ou ao interior dessas células, quando são interceptados por uma fonte luminosa como um laser. Devido à sua capacidade ímpar de analisar os parâmetros simultaneamente, muitos parâmetros simultaneamente numa única célula, a citometria de fluxo se tornou a técnica de escolha para análise paramétricas em células, sendo utilizada principalmente nas seguintes áreas: no laboratório clínico, né, no diagnóstico de leucemias, por exemplo, diversas patologias, estudos imunológicos, estudos genéticos, biologia celular, bacteriologia, micologia, parasitologia, e mesmo estudos de oceanografia, descoberta de novos fármacos, estudos de células-troncos e muito mais, tá? E o que a gente consegue avaliar, né? Quais características que a gente consegue avaliar dessas células? Eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos, mas também existe uma infinidade, está cada vez mais crescendo. Então, a gente que trabalha em citometria está sempre tendo que se atualizar, porque cada dia chega um novo experimento, chega uma nova pesquisa, e não vou saber dizer tudo que a citometria pode fazer. Mas, por exemplo, aqui eu vou citar alguns exemplos que lá na nossa plataforma a gente já fez e muitos a gente faz com até muita intensidade. Imunofenotipagem celular, né? Ciclo celular, duplicação, RNA nascente, dosagem de citocinas, apoptose, necrose. A gente pode avaliar também a proliferação celular, como é que essas células estão, em que intensidade elas estão se multiplicando, o potencial de membrana mitocondrial, e por aí vai, né? A gente também testa bastante células modificadas por engenharia genética, geralmente parasitas, lá no CC, que contém a proteína GFP, fluorescente. Cell sorting, que vai ter uma aula específica disso para vocês, que é a separação celular, porque além existem citômetros analíticos, né, e citômetros, além de analíticos, cell sorting, aqueles que separam as populações celulares específicas, tá? Mas isso vai ser falado mais adiante. Então,
Um citômetro, ele possui 3 subsistemas: o fluídico, óptico e eletrônico, que trabalham em conjunto, tá? Sendo que, para a gente entender de forma didática como eles funcionam, a gente vai separar, né, e vai explicar um pouco mais de detalhe de cada um deles, tá? Então, resumidamente, o fluídico introduz e organiza as partículas, células, né, geralmente, para serem interceptadas pelo laser no chamado ponto de interrogação, que eu vou mostrar para vocês onde é que é isso mais adiante. O óptico, que existe uma fonte de excitação, geralmente é um laser, tá? E a de coleta, que vai coletar os fótons de luz, tá? Que vão gerar sinais eletrônicos posteriormente no sistema eletrônico, para serem lidos no computador, tá? O sistema eletrônico ele vai converter esses sinais ópticos em sinais eletrônicos e os digitalizando para análise no computador. Aqui tem um vídeo para mostrar para vocês como é que isso funciona, principalmente na parte fluídica, tá? e óptica, né? Nesse vídeo daqui, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Então as células vão estar sendo passando e se individualizando aqui nessa câmara de fluxo aqui, que eu vou explicar como é que isso acontece. Vai ser interceptada por laser, tá? E de acordo com a luz emitida, né, através das marcações em cada célula, né, de determinados corantes fluorescentes, essa célula vai estar emitindo diferentes feixes de luz, comprimentos diferentes de onda, que vão ser detectados, né, vão passar por uma série de espelhos e que vão ser filtrados e separados vários comprimentos de ondas específicos vão ser detectados nos fotodetectores, tá? E também a luz dispersada, tá? Então não só as células marcadas com os fluorófilos vão ser identificadas através da fluorescência, mas também através simplesmente da luz dispersada frontalmente. Aqui vai ser um detector frontal, e mais adiante eu vou estar explicando para vocês, que ele vai estar detectando características como tamanho, principalmente tamanho das células, e também a luz dispersa lateralmente, ela vai ser detectada por um desses fotodetectores, que vai ser vai detectar as características de complexidade interna de cada célula. Então isso a gente vai também ter uma ideia da morfologia celular, tá? Mas mais adiante vocês vão entender melhor sobre isso. Uma observação aqui, essa aula é uma aula introdutória, né? Porque pode ser que tenha alguns alunos, né, alunos que já tenham uma vivência, tenham uma ideia, pelo menos teórica, de citometria, mas pode ser que tenha pessoas que só escutaram falar, né? Então tem que falar desde o básico mesmo, para poder igualar o conhecimento de todo mundo. Então, aqui é um esquema, tá? De um citômetro, todos os seus componentes, tá? Em conjunto aqui, para vocês terem uma ideia, de uma forma didática, tá? Então, aqui existe um recipiente, tá? Que vai ter uma pressão que vai fazer com que ele entre no equipamento, que esse recipiente aqui tem um fluido, geralmente é um PBS, né? É um tampão, solução tampão, que ela vai estar entrando aqui no citômetro, tá? E ao mesmo tempo a sua amostra também vai ter, através de compressor, né, uma pressão no citômetro, ela vai estar entrando também no seu equipamento, tá? Então em volta vai estar esse fluido do PBS e no meio vão estar passando as suas células da sua amostra e sendo individualizadas aqui na câmara de fluxo
que é uma espécie de funil, tá? E vai haver um foco hidrodinâmico que, quando no ponto em que as células já estiverem individualizadas, o laser vai incidir nessa célula, tá? E a luz dispersada frontalmente vai ser detectada pelo detector de FSC, detector de tamanho, e a luz dispersada lateralmente e as fluorescências vão estar sendo detectadas, tá, nos fotodetectores específicos para cada faixa de comprimento de onda, tá? Isso vou mostrar para vocês mais especificamente como é que isso acontece. E esses sinais vão estar sendo de luz, né, esses fótons vão estar sendo processados e transformados em voltagens, amplificados, transformados em voltagens, e essas voltagens vão estar sendo processadas e identificadas no software, tá, como valores numéricos. Tá? Então, cada pontinho aqui nesse gráfico é referente a um evento que geralmente é uma célula só que está passando aqui no ponto de interrogação. Tá? Isso aqui é um resumão, mas eu vou separar agora cada sistema para vocês. Então aqui, esse esquema didático aqui, o que está demonstrando? Tem novamente um reservatório com o tampão, tá? Ele vai estar havendo uma pressão, uma bomba de pressão, vai estar fazendo com que esse tampão ele entre no sistema, tá? E ao mesmo tempo, as nossas células, a nossa amostra também vão estar entrando, tá? Então aqui em volta vai estar isso com diferente pressão. A pressão do shaft fluid, que é o tampão, vai estar entrando com uma pressão e a amostra com outra, de tal forma que a amostra fique no meio e o tampão em volta, tá? E de tal forma que, como eu já falei, vai passar pelo ponto de interrogação. E depois essas células e esse tampão vai estar saindo por um reservatório. Tá? Então, isso é a parte fluídica. Então, aqui é um esquema da célula de fluxo, câmara de fluxo, podemos chamar também. Tá? Então, vai estar aqui descendo a amostra e aqui em volta o tampão. E estando tudo, não tendo nenhuma bolha, não tendo nenhum grande grumo na tua amostra, estando tudo funcionando da maneira que deve funcionar, a sua amostra não vai se misturar, tá, com esse tampão. Então, aqui devido a esse formato aqui e a diferença de pressão, essa amostra vai passar e vai de tal forma que as células vão estar passando aqui individualmente, sendo interceptadas pelos diferentes lasers, tá? E aqui é um corte, olhando isso daqui, tá? Como se você estivesse olhando por cima, tá? Então aqui no meio está passando a sua amostra, que é o núcleo da amostra, em volta é o tampão, tá? E aqui obviamente é a câmara, né? Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que acontece. Aqui é uma foto, tá? Lá do nosso citômetro Faxária, que nesse caso aqui, que ele também, além de analisador, não cell sorter, ele vai estar, a amostra vai estar sendo sugada aqui né, na parte onde entra a amostra, onde entra o tubo, né? E vai estar vindo por cima aqui e o tampão de amostra em volta, tá? E ela vai ser interceptada mais ou menos aqui, o laser, tá? Aqui um pequeno vídeo para vocês verem como isso acontece.
Então, essa figura aqui demonstra a câmara de fluxo, né, invertida, né, porque existem diferentes configurações, né, nos diferentes citômetros. Nesse caso aqui é uma câmara de um citômetro analisador, então não precisa estar caindo, vamos dizer assim, as suas células, formando gotas para depois serem sortadas. Depois vocês vão entender isso. Isso aqui ela só vai sugar as células para serem analisadas. Tá? Por que eu coloquei essas figuras aqui? Para mostrar para vocês que a diferença de pressão também ela vai gerar, tá? Geralmente gráficos um pouco diferentes, resultados um pouco diferentes, tá? Porque quando a sua amostra está passando por uma pressão menor, tá? Consequentemente uma velocidade menor, esse diâmetro aqui do núcleo da amostra vai estar reduzido. Esse diâmetro aqui do fluxo da amostra vai estar reduzido e haverá maior possibilidade das células passarem individualizar, né? Então o laser vai estar incidindo nas células, aumenta a probabilidade dessas células serem interceptadas pelo laser uma a uma, tá? Quando a pressão é maior, tá? E a velocidade, essa velocidade fica um pouco maior e essas células e esse diâmetro aumenta e essas células geralmente vão passar muito mais células ao mesmo tempo, podendo até mesmo passar em células juntas e serem interceptadas juntamente, né? Então, o ideal é você passar as amostras numa low flow rate, né? numa pressão menor. É claro que isso vai depender da sua concentração das suas células. Se você tiver uma concentração muito baixa, você vai ter pouquíssimos eventos, então você tende a aumentar essa pressão. Isso vai depender muito de como a sua amostra vai estar. Tá? Mas isso influencia lá no gráfico, certamente. Aqui é a foto, tá, da câmara da amostra, da célula de fluxo, do FACScanto. Tá bom? Vamos para a parte óptica. Pessoal, a luz é uma forma de energia eletromagnética que tem uma determinada frequência, tá? E viaja em ondas, né? Tem diferentes comprimentos de onda que vão, esses comprimentos de onda vão dar características de cores, né, da luz. Então, isso é o que ponto, vamos dizer assim, nevrálgico da citometria, né? Que é trabalhar com essas características da luz. Tá? E o espectro visível ao olho humano, cerca de 380 a 700 nanômetros, né? E que vai da luz ultravioleta, tá? ao infravermelho, e então vai de uma maior energia e menor comprimento de onda para uma menor energia e maior comprimento de onda. Bom? Então, cada comprimento de onda tem faixa de comprimento de onda, tem cores diferentes. Tá bom? Então, a gente utiliza na citometria substâncias, tá? Que têm características de quando excitadas por determinado comprimento de onda, tá? Elas absorvem energia e depois elas liberam essa energia em forma de luz, tá? São chamados fluorófilos ou fluorocromos, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, um laser com azul, comprimento de 480 nanômetros, ele vai estar incidindo numa molécula que ela é excitada, tá, por esse laser, e ela vai emitir uma fluorescência num comprimento de onda maior,
com menor energia na cor verde. Então, por exemplo, então ela absorve a energia, tá? O elétron é excitado e depois, quando volta ao normal, ao ponto basal, estado basal, ela vai liberar, tá, essa energia em forma de luz, em forma de fluorescência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos o FITS, isotioceanato de fluorescina, que é excitado pelo laser azul e vai emitir luz num ponto assim, máximo de excitação em 420 nanômetros. Só que não é assim, ele é excitado em 488 e emite só em 520. Não, existe uma faixa de excitação, ele pode ser excitado, né, no laser de menor comprimento de onda, mas ele é menos excitado. Então o pico de excitação está mais ou menos em 488 nanômetros. E a emissão, tá, ele vai de 500 a 600 e quase 650, mas o pico de emissão é 520 nanômetros. Então o FITS ele vai emitir mais ou menos do verde, passando pelo amarelo até quase o laranja. Fiquem com essa informação. Então aqui nós temos um quadro com exemplos, né, de alguns principais fluorófilos, mas existe hoje em dia um universo gigantesco, tá? Mais brilhante, menos brilhante, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o Pacific Blue, a excitação máxima, né, ele é excitado pelo 405 nanômetros e o pico de emissão em 455. O FITS excitado 488 e o pico de emissão mais ou menos 519, acho que eu tinha falado 522, mas enfim, essa faixa aqui. E por aí vai. Então nós temos os fluorófilos simples e também existe hoje em dia os fluorófilos, vamos dizer assim, compostos, né, que são chamados standard, que eles foram desenvolvidos para aumentar essa faixa de emissão e excitação, tá? Porque quanto mais assim diferenciadas forem as faixas de excitação, faixas de emissão, né? Mais você vai poder utilizar um experimento mais fluorófilos diferentes. A gente quer identificar as diferenças, então ele não pode utilizar dois fluorófilos que têm mais ou menos o mesmo. Por exemplo, não vou poder usar o Alexa, Fluor 488 e o FITS, porque o pico de emissão deles é o mesmo, então você não vai conseguir identificar as células marcadas com um com outro. Então, o ideal é você ter vários fluorófilos que vão estar emitindo em diferentes tamanhos, né, de onda, né? Enfim, então, voltando, os cis em tandem, eles vão ter dois fluorófilos acoplados, que eles vai ser excitado, tá? O primeiro vai ser excitado pelo laser, depois a sua energia vai excitar, né, o segundo fluorófilo, então ele vai ter um pico de emissão mais longe do que o primeiro, tá? Mais ou menos isso. Aqui está um exemplo então, do FITS, que eu já havia falado, tá? Então, por exemplo, aqui tem mais uma informação. Além do pico de emissão, pico de excitação, pico de emissão. Nesse caso aqui, o citômetro, tá, possui um filtro que ele vai detectar de 515 a 545. 530/30 quer dizer isso. Então ele vai estar detectando essa faixa aqui do FITS, tá?
aqui nós temos o PE, ele também vai ser excitado pelo laser 488, mas já vai estar sendo detectado mais para frente um pouquinho, tá? Aqui tem um exemplo do um tandem, essa série, tá? Olha como é que é bem mais longe. Ele vai estar sendo excitado pelo laser azul e vai estar sendo detectado lá na frente, mais ou menos na faixa de 750 a 810 nanômetros, tá? Então por aí vai, tá? É isso que a gente trabalha na citometria, essas características. Bom, a gente falou até agora de fluorescência, tá? Mas a gente também pode analisar também células não marcadas com nenhum fluoróforo, apenas pelas características de tamanho e granulosidade, ou seja, características de dispersão da luz incidida, né? Então a luz vai incidir aqui nessa célula, tá? E vai haver uma certa dispersão de luz frontalmente, tá? Essa célula é maior, essa célula média, essa célula é menor. Olha como é que vai ter essa luz dispersa aqui, vai ter diferença entre células menores e maiores. Então isso vai ser detectado no detector frontal de FSC e a gente vai conseguir separar as células simplesmente pelo tamanho. Granulosidade, que aí já é referente à complexidade interna de cada célula, ela vai haver uma dispersão lateral de diversos ângulos, tá? Então, quanto mais granulosa a sua célula, maior vai ser essa dispersão de luz lateral, maior vai ser o seu SSC. Então, a gente simplesmente, por tamanho granulosidade, a gente consegue separar algumas populações. Tá? Aqui, um exemplo, células sanguíneas, né? Um gráfico clássico de tamanho versus granulosidade. Nós temos células menores e menos granulosas, que são linfócitos, a população vai estar aparecendo mais ou menos aqui. Tá? Cada pontinho, isso aqui é um evento, é uma célula. Os monócitos vão ser maiores do que os linfócitos e um pouco mais mais complexidade. Já os neutrófilos, eles vão ser mais ou menos do mesmo tamanho dos monócitos, só que com muito mais complexidade interna. Isso nós sabemos pela morfologia dos neutrófilos, né? Então, dessa forma que a gente vai enxergar as células, uma das formas que vamos enxergar as células na citometria. Bom, aqui nós temos um esquema dos componentes de excitação, tá, de um citômetro. Nesse caso aqui esse citômetro aqui tem 3 lasers, tá, o violeta, o azul e o vermelho, vão estar incidindo aqui ao mesmo tempo, tá? E através de prismas e lentes, eles vão estar sendo separados, né, um do outro e incidindo na nossa amostra, tá? Então, o FSC vai estar sendo a dispersão, tá? Frontal vai estar sendo aqui detectada, e as fluorescências de diferentes comprimentos de onda e também dispersão lateral vai estar passando por lentes específicas e através de cabos de fibra ótica, tá? Aqui é só um parênteses, uma foto aqui que eu tirei, tá, dessa parte aqui que eu acabei de falar, lá do fax canto, no dia de uma manutenção técnica. Então o engenheiro da empresa ele abriu essa parte aqui, a gente pôde ver. Tá? Olha que legal. Exatamente o que eu falei no esqueminha. Então, essa diferença de intensidade
tá? Os diferentes comprimentos de onda vão estar viajando através de um cabo de fibra ótica. E nesse componente aqui de detecção, de coleta, tá? Vai estar sendo separado através de filtros específicos para os diferentes detectores, diferentes comprimentos de onda. Aqui é a foto, tá? No fax canto dos detectores do laser azul, vermelho e violeta, tá? Então, aqui é o esquema completo daquilo que eu acabei de mostrar para vocês. E essa parte que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, aqueles filtros que eu falei, né, da parte de coleta, que eles vão estar separando os diferentes fotodetectores, os diferentes comprimentos de onda, eles podem ser long pass, band pass, short pass. O que é isso? O filtro long pass ele vai estar permitindo a passagem dos comprimentos de onda acima do número, né, que é específico dele, no caso de 500 long pass, ele vai estar deixando passar acima de 500 nanômetros e refletindo abaixo de 500 nanômetros. Bandpass geralmente é uma faixa, né? Por exemplo, 500/50. Está querendo dizer aqui que ele vai filtrar nessa faixa aqui, tá? Então, ele só vai deixar passar a luz entre 475 e 525. Esse número aqui, esse barra, o número, não quer dizer que vai ser abaixo de 50 e acima de 50, não, ele é dividido por 2. Então, vai deixar passar abaixo de 25 e acima de 25 desse número aqui e refletir o resto. Ele vai deixar passar acima, perdão, ele vai deixar passar abaixo desse número, tá? E vai refletir os comprimentos de onda maiores, tá? Então, por exemplo, aqui. Então, esse aqui é do luz azul, 488 nanômetros. Então, todos os comprimentos de onda que foram emitidos, tá? Vão estar passando por aqui e se depara primeiramente com um long pass 635. Ele vai deixar passar acima de 635 e aqui logo em seguida um band pass 780/60. Então ele é o detector do PSS7, ele vai detectar de 750 a 810 nanômetros. Então esses comprimentos de onda menores que foram refletidos, tá? Eles vão estar agora passando por long pass 655 e também um long pass 670. Então, maiores que 670 nanômetros. E no caso vai ser detectado os comprimentos de onda emitidos pelos fluoróforos PCP, PSI5, PCP-SI5, tá? Então, e assim por diante, tá? Do maior para o menor, tá? Até chegar no 488/10, que vai estar detectando SSC, o granulosidade. Entendeu? Entenderam? Bom, aqui nesse quadro está um esquema dos lasers e de todos os fluoróforos que podem ser detectados, tá? Nos diversos fotodetectores, né, de cada um desses lasers, de um fax canto 2 completo. No nosso caso, lá na plataforma, nós não temos esse laser aqui, tá? Só temos o 488
633, 405. E o fax área completo poderia ter 5 lasers. E essa gama toda aqui de fluoróforos a serem detectados, né? Fluorescências emitidas pelos fluoróforos a serem detectados nos diferentes fotodetectores. No nosso caso, nós conseguimos comprar um fax área que tem 2 lasers, 488 e 640. Bom, vamos para a parte da eletrônica agora. Bom, as principais funções do sistema eletrônico são converter sinais de luz em dados numéricos e eliminar pequenos eventos de sinal, como ruídos, eletrônicos e debris, que não são importantes para a nossa análise. Então, no caso do threshold, tá? Isso que a gente especifica, pode fazer um threshold no FSC, geralmente a gente faz no FSC e SSC, então a gente vai estar dizendo para o equipamento que voltar, né, menores que o threshold, elas podem ser eliminadas e a gente só vai conseguir enxergar o que realmente interessa para a gente. Que vai estar processando somente os dados acima desse threshold. Tudo bem, mas para quê? Por exemplo, aqui, ó, a gente, aqui esse gráfico aqui de histograma, tá? Que é o tamanho, a quantidade de eventos, tá? É só um parâmetro. O que a gente está vendo aqui? Se a gente considerasse tudo isso daqui, a gente ia estar contando muito mais eventos não importantes, que são de células muito pequenas ou debris, tá? Restos celulares, do que o que a gente realmente interessa. Por exemplo, numa análise de células de leucócitos, tá? A gente não quer as informações das hemácias e muito menos dos debris celulares. Então a gente estipula um threshold, um ponto específico, e o que vai estar aparecendo depois num outro gráfico que a gente eliminou isso daqui, são só essas informações aqui. Isso aqui é relativo, tá? Essa quantidade aqui que aparece no gráfico é sempre relativo. Então, num gráfico com o threshold e essas populações aqui, que nesse gráfico está mostrando tudo, estão muito pequenas, tá? Vai estar muito maior a quantidade de células aqui, vai estar aparecendo no gráfico muito mais visível dos eventos que a gente realmente quer. Uma outra coisa, lembra que eu falei que os prismas ali nos componentes de excitação do citômetro, da parte óptica do citômetro, eles vão estar direcionando os diferentes lasers, né? Aí, quando passa uma amostra, vamos dizer que isso aqui é uma amostra passando. Primeiro ele vai ser interceptado pelo laser violeta, depois pelo laser azul, depois pelo laser vermelho. Mas no gráfico de citometria a gente vê essas informações em tempo real ao mesmo tempo. Então o citômetro ele vai estar fazendo automaticamente, a parte eletrônica do citômetro, um cálculo para tirar esse delay aqui. Então todas essas informações vão estar aparecendo ao mesmo tempo no gráfico. Tudo bem. Então essa parte eletrônica, né, os fotomultiplicadores, fotodetectores, que a gente chama geralmente PMTs, fotomultiplicadores, eles são compostos por detectores, amplificadores e processadores de sinais. Tá? Então ele vai detectar a luz, os fótons, vai aumentar, amplificar esse sinal, transformá-lo em voltagem, e o processador de sinal vai transformar em dados numéricos no computador. Tá bom? Então, componentes eletrônicos trabalham em sequência para converter luz em corrente, corrente em voltagem e voltagem em dados que vão ser analisados posteriormente no computador. Então, mais aqui para vocês observarem aqui mais uma imagem, tá? Então os fótons vão ser detectados, transformados em corrente. Essa corrente vai ser amplificada, tá? Para a gente poder aumentar a sensibilidade, né? E conseguir enxergar esses sinais.
tá? E vai ser processado no computador. Então aqui, ó, o laser, a célula. Então como é que aparece cada evento, né, num gráfico, né? Na verdade, como cada evento é processado, tá? Cada evento gera uma curva, um pulso de voltagem, tá? De acordo com o tempo, tá? Então a sua célula, quando ela inicia aqui passando pelo laser, ela começa, ó, a intensidade de voltagem aumentar no intervalo de tempo. Quando está no meio, ela atinge o máximo, a altura desse pico aqui. E depois, quando ela sai, formou-se uma curva, tá? Um gráfico de acordo de voltagem versus tempo. Tá? Então, isso daqui é a área do gráfico de um único evento que vai ter uma base e vai ter uma altura. Tá? Então, é isso aqui que eu já falei. E isso aqui a gente vai ter nos citômetros atuais, né? Vão estar essas três características. Eu posso ter a área do evento, posso ter somente a base, posso ter somente a altura. Só que a área é uma informação mais completa, né? Aqui. Entendeu? Então, assim, tamanho por granulosidade. O evento 1 detectou 50% 10 de SSC. Tá? Então, esse evento vai estar aqui no gráfico, no histograma, ou aqui no dot plot, tá? Que é um gráfico de 2 parâmetros. E por aí vai. Cada evento vão ter dados numéricos e vão estar sendo plotados no gráfico, aí formando esse gráfico aqui. Por exemplo, Forest Scatter. Esses aqui são células. Isso aqui é uma quantidade menor de eventos com células menores. Aqui é uma quantidade maior de eventos com um tamanho médio, né? E aqui uma quantidade relativamente um pouco menor, por aí vai, de eventos com essa intensidade aqui em FSC. Tá? E aqui no gráfico, tamanho está muito pequenininho aqui, mas é tamanho versus granulosidade, aí a gente consegue separar aquelas populações que eu já até havia mostrado anteriormente. Então aqui, ó, Side Scatter, Forward Scatter. Então aqui tem um gráfico, um histograma de granulosidade e um histograma de tamanho. Se eu unir essas duas informações aqui de duas características que a gente denomina de dot plot, simplesmente você está vendo essas informações aqui comparadas com essas aqui. E cada pontinho aqui é um evento. Não está tão difícil agora quando a gente olhar um gráfico de citometria, né? Espero ter conseguido explicar, vocês terem entendido. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom, continuando, é isso aí que eu falei, tá vendo? Bom, uma outra questão importantíssima em citometria é o seguinte. Lembra que eu falei que os diferentes fluorófilos eles são excitados por determinados comprimentos de onda e até um mesmo comprimento de onda pode excitar vários diferentes fluorófilos que vão ter várias faixas de emissão de fluorescência. Então, eles não vão ter assim fluorescências específicas diferentes. Eles vão ter faixas. Então,
E aqui, olha, isso aqui é um detector, isso aqui é a faixa de um detector, isso aqui é a faixa de outro, isso aqui é a faixa de outro. Então, vocês podem observar que, por exemplo, o FITS, ele é detectado aqui nesse detector aqui, em maior intensidade, mas ele também é detectado um pouco no detector que detecta o PE, tá? Aqui um pouco menos, tá? E no caso aqui, o PCP-SAI5, ele é detectado bastante aqui, mas ele também vai ser detectado um pouco no detector de PSI7, tá? Então, como é que a gente faz para identificar? Não, eu quero saber somente o que brilhou, o FITS que brilhou, o PE que brilhou, o PCP e o PSI7. Mas um está entrando no outro. Como é que a gente faz? Isso não é interessante, né? Porque a gente vai estar, se a gente não fizer a chamada compensação, que é o que a gente sempre faz em análise multicoloridas, para a gente poder separar cada um das fluorescências em cada um dos diferentes fotodetectores, a gente faz a chamada compensação. Tá? E como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, a gente tem que ter os controles de compensação para dizer, porque, por exemplo, quando a gente vai analisar a nossa amostra, geralmente essa amostra está marcada com vários fluorófilos diferentes, né, ligados a anticorpos, geralmente, que vão, então uma célula que vai ter diferentes marcadores, ela vai estar fluorescendo, ela vai estar fluorescendo em diversos comprimentos de onda diferentes, porque ela vai estar marcada com vários fluorófilos diferentes, né? Então, para eu dizer para o citômetro, vamos dizer assim, para o citômetro saber, né? Isso daqui é fluorescência só de FITS, isso aqui é fluorescência só de PE, isso aqui é fluorescência só de APC, por exemplo. A gente tem que, antes de passar nossas amostras, marcadas com todos os fluorófilos, a gente tem que passar um controle não marcado, um controle que a gente sabe que é negativo para todos os fluorófilos, gravar essa informação no citômetro, e passar os chamados controles single colors, que vão ser, por exemplo, aquela mesma célula marcada somente com FITS, aí um outro tubo com aquela mesma célula marcada só com PE, e assim sucessivamente. Quantas cores a gente for usar é o número de quantos controles single color a gente vai utilizar. Uma vez passado esses controles, a gente efetua o cálculo de compensação, que pode ser manual, e nos citômetros atuais, mais modernos, você consegue fazer isso de forma automatizada, o próprio software calcula para a gente. Tá? Vou até mostrar esse gráfico aqui para vocês. Então aqui, esse é um exemplo de uma marcação, tá? O não compensado. Tá? E essa aqui é a compensada. Ué, mas como é que é isso? Vou mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui um gráfico, tá? De FITS versus PE. Só que eu sei que essa amostra aqui, ela é positiva só para FITS, porque é o meu single color de FITS. Então, por que está sendo positiva? Quanto mais à direita, né, mais fluorescência. Nesse eixo aqui, no X. E quanto mais acima, mais positivo no eixo Y. Então, essa amostra aqui, no caso, parece que é dupla positiva para FITS e para PE. Mas eu sei que, através do meu single color, que essa amostra é positiva só para FITS, não é para PE. O que está aparecendo aqui de FITS no PE é aquele sinal de FITS entrando no filtro de PE, que eu tenho que tirar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou igualar a mediana de sinal de PE para o FITS aqui. Então, eu vou descer
vou forçar o citômetro a descer essa população aqui para a altura aqui do que é negativo. Então, agora, essa amostra aqui está compensada. A gente tem que fazer isso para cada um dos diferentes fluorófilos nos single core. Uma vez feito isso, a gente pode passar as amostras multimarcadas. Tá? Como eu já mencionei, os citômetros, a maioria dos citômetros já faz isso automaticamente, mas somos obrigados a passar os controles, sempre. Agora vamos para a parte final da nossa aula, que é um apanhado geral, simplificado, da análise de dados. Então, como vocês já devem muito provavelmente entendido, esses pontos aqui, tá? Cada um deles é relativo a um evento. Tá? Então, num gráfico de FITS versus PE, aqui estão os eventos negativos para os dois. Isso aqui é uma amostra já compensada. Tá? Aqui são os positivos somente para PE, negativos para FITS. Duplo positivos, aquelas células que apresentam as duas marcações, né? Apresentam, por exemplo, os dois marcadores de superfície, então vai ter ali, então vai florescer e vai aparecer no seu gráfico de citometria. E essas aqui são as células somente com marcador conjugado ao FITS. Tá bom? Nada mais, nada menos que isso aqui. Duplo negativo, PE positivo, FITS positivo e duplo positivo. Temos aqui 4 diferentes populações através da intensidade de fluorescência. A gente pode também demonstrar nossos dados em diferentes escalas. Escala linear, escala log e a chamada escala exponencial. Isso vai ser de acordo com a nossa análise, com o nosso tipo de amostra. Tá? Por exemplo, amostras muito diferentes, que existem células assim, muito heterogêneas, que a gente sabe que tem tamanhos muito diferentes, geralmente é melhor optar pela escala log. O seu gráfico você vai ter muito mais, um espaço muito maior, que você vai conseguir aumentar a chance de encontrar suas amostras do que no gráfico linear. No gráfico exponencial, por exemplo, pode ser interessante se num gráfico de escala log você ainda estiver perdendo informações, como nesse caso aqui. Se você colocar para exponencial, você vai aumentar, né? Você vai conseguir ver todos os seus eventos no seu gráfico. Tá? Mas isso na prática, no dia a dia, é mais fácil de entender. Isso aqui eu só estou mostrando resumidamente que a gente pode, uma forma da gente expor nossos dados. Também existem diferentes gráficos, tá? Como eu já falei, o histograma, que é só um único parâmetro pela quantidade. O dot plot, né? Que é um parâmetro versus o outro parâmetro, em pontinhos. E tem o dense plot, contour plot, que é nada mais do que um dot plot, só que de uma forma que dá uma ideia tridimensional. Tá? Você vê que aqui, no dense plot, de acordo com as cores, você observa uma maior densidade aqui da sua população. Então aqui é um maior número de eventos concentram-se aqui nessa faixa aqui. No caso do contour plot, é a mesma coisa, só que como se fosse um mapa, aquele mapa de relevo, né? Então é só uma maneira de visualizar os mesmos dados. Tá? Isso aqui é de acordo com o freguês, vamos dizer assim. Gates. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma coisa muito importante que a gente sempre precisa fazer numa primeira análise dos nossos dados, se eu quero, por exemplo, separar uma determinada população. Então, aqui nesse dense plot aqui, eu fiz uma gate
na população que eu sei que são os meus linfócitos, onde se concentram meus linfócitos. Num segundo gráfico, eu peguei só me pedi para aparecer somente, dei um comando para aparecer somente essa população aqui, só que em outros parâmetros, nos parâmetros de fluorescência, tá? Nesse caso aqui, CD3, marcado com PSI5, e CD4, marcado com a fluoróforo APC. Então, eu consegui separar 4 populações agora. A dupla marcada, CD3, CD4, somente CD3, somente CD4, e as células não marcadas para os dois. Tá? Então, nesse caso aqui, fizemos 3 gates. Tá? E a gente consegue também dar uma cor específica para cada população. Né? Isso aí no software lá do citômetro. Tá? Então, a gente consegue, o que for linfócito vai aparecer no próximo gráfico. Tá? Em azul, que for granulócito em verde. Olha que interessante. Né? Então, resumindo, as nossas análises, a gente plota os diferentes tipos de gráficos, conforme nosso interesse, nossa pergunta. Então, podemos criar gates, como já mencionado. E também, através dessas gates, tá, a gente pode também pedir para diferentes demonstração de diferentes estatísticas, tá? Né? Isso aí vai de acordo com o seu interesse. Aqui está muito pequeno, mas é isso, acreditem. E pode-se também fazer uma análise prévia, tá? Isso já tem no software mesmo do citômetro, tá? As estatísticas, as porcentagens de cada população, né? E por aí vai. Mas geralmente, né, existem softwares específicos de análise, tá? Vocês vão ver também nas próximas aulas. O principal é o FlowJo, que os dados todos são gravados e passados para serem analisados, feitos gráficos, estatísticas, para poder, no formato para os artigos, por aí vai, nesse software de análise. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.